Com a graça de Jesus Cristo, damos início a este culto. O tema de hoje é firme fundamento. Vamos abrir nossas Bíblias, primeiramente em Isaías, no capítulo 58, os versos 11 a 12. Um texto bem conhecido em nosso meio. Sabemos a importância desse capítulo 58 de Isaías. E o verso 11 e 12 nos declaram o seguinte: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Vemos que a mensagem, ela é muito antiga, ela é apresentada de diversas formas, ela é reconfirmada pelos profetas, ela é concretizada em grande parte com a vinda de Cristo a este mundo. Mas nós vemos então aqui que de fato haveria uma perda de vista de alguns fundamentos da fé. Mas há sempre a promessa o quê? De restauração, de reforma. E aqui diz daqueles que levantarás os fundamentos de geração em geração. Aquele fundamento antigo seria então dado continuidade. Reparariam todas as roturas, brechas que teriam sido feitas. Nós vemos então que edificaria as antigas ruínas. Não tinha sido conservado no seu esplendor as verdades, mas eles iriam reformar, restaurar também as veredas, restauradores de veredas para morar. Vamos em Jeremias, capítulo 6, o verso 16, também nos fala algo semelhante aqui, mas fala também da infidelidade, muitas vezes, do povo de Deus em cumprir o propósito divino. Jeremias 6, verso 16: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Há essa atitude de rebeldia. O verso 17 diz ainda: Também pus atalaia sobre vós, dizendo: Estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. E aí encontramos aqui essa necessidade de perguntar em relação aos caminhos antigos, o bom caminho, e andar por ele. O caminho estreito é aquele que foi aberto com o concerto da graça apresentado para Adão e Eva já. E é neste mesmo trajeto que todos têm que passar para alcançar a salvação. Vamos agora em 1 Coríntios, capítulo 3, e os versos 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9 a 11. Diz assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Então, as colunas da verdade, elas são elevadas no edifício de Deus com um só fundamento, que é Cristo Jesus. Qualquer outro que quer se estabelecer, ele pode querer erguer colunas da verdade, mas ele não está no fundamento verdadeiro, não prosperará tal obra. Vamos ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqueles então que estão estabelecidos no fundamento firme de Cristo, eles então devem o quê? Se apartar de toda iniquidade. Somente assim estarão professando a verdade em sua totalidade. Gostaria agora de trazer alguns conceitos que são apresentados pela mensageira do Senhor. Uma visão inicial que eu gostaria de trazer é registrar nos primeiros escritos, na página 258 e 259, que diz assim: vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus: a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira em que são elas recebidas. De novo, fui conduzido às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns, com alegria, subiram imediatamente para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos, e então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas, pois Deus fora o mestre construtor e eles estavam lutando contra ele. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus que os conduzira à firme plataforma e em união levantavam os olhos ao céu e com alta voz glorificavam a Deus. Isso afetou alguns dos que se tinham queixado e deixado a plataforma, e contritos subiram de novo para ela. Essa visão, infelizmente, como muitos outros temas, é mal utilizada para virar uma defesa denominacional. O objetivo aqui da visão de Ellen White, de forma alguma, é defender uma igreja, uma denominação específica e dizer agora que qualquer um que é sacudido para fora da igreja, ele é palha. A peneira é a verdade. A verdade, então, que por fim, num processo que começa desde já, do agito, do sacudir da peneira e se concretizará na crise final, fará a separação entre os grãos e a palha.
Mas nós encontramos aqui a plataforma da verdade. E aí nós vamos encontrar que cada geração houve uma verdade presente, que teve que ser anunciada. Nós encontramos na época de Noé uma verdade presente, o dilúvio que viria dentro de 120 anos foi determinado. Nós encontramos João Batista anunciando então que o Messias já estava entre eles. Nós encontramos Jesus anunciando que o reino da graça já havia sido instaurado. E assim nós encontramos nas gerações a verdade presente, adequada, o alimento para o rebanho de Deus. Mas nós chegamos agora ao período da última verdade presente. Nós estamos no período em que é dada a última mensagem de advertência ao mundo, que são justamente as 3 mensagens angélicas dadas então em Apocalipse 14. E é nessa plataforma que se estabelece o adventismo. E nós vemos aqui que qualquer alteração que fosse feita nessa mensagem, sobre a importância, o tempo, o lugar dessas mensagens, tudo isso seria o quê? No intuito daqueles que dizem que queriam fazer melhoramentos na plataforma. Ela não estava boa o suficiente. Outros, então, desceram da plataforma e começaram a colocar defeito. Graças a Deus, é dito que ao final muitos ainda se arrependeram e voltaram atrás dessa posição. Aqui diz que cada detalhe tem que ser mantido no devido lugar como Deus colocou. A mensagem do assinalamento, que fez parte do núcleo das verdades do adventismo no primeiro momento já, o assunto do santuário levou a eles compreenderem a mensagem do assinalamento. Fez parte desde o primeiro momento. Em 1848 eles já tinham essa luz concreta. Infelizmente hoje é deixado de lado. No Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 83, nos é dado a seguinte advertência: a igreja não pode medir-se pelo mundo, nem pela opinião humana, nem pelo que ela uma vez foi. Sua fé e posição no mundo, como agora se vê, precisa ser comparada com o que ela deveria ter sido se seu rumo fosse continuamente para frente, para o alto. A igreja será pesada nas balanças do santuário. Se seu caráter moral e estado espiritual não corresponderem aos benefícios e bênçãos que o Senhor lhe conferiu, será achada em falta. Então, olha o que nós aprendemos aqui. Uma igreja ela não pode se achar boa o suficiente, com uma norma elevada o suficiente, uma norma santa, divina, se comparando, se medindo pelo que o mundo segue. Ser melhor que o mundo não é prova que está tudo ok. Nem pela opinião geral humana, nem pelo que uma vez ela já foi no passado e agora viver apenas de um legado histórico, sem isso estar no presente. Na realidade, ela nem sequer pode ficar estática. Aqui diz que ela precisa ser comparada com o que ela deveria ter sido se o seu rumo fosse continuamente para frente e para o alto. Então, diante de todos esses privilégios, bênçãos, a igreja é pesada nas balanças do santuário. Nós encontramos aqui essa realidade. Quando surge o adventismo, primeiramente veio a primeira mensagem angélica, em 1798. Depois vem a mensagem do segundo anjo, que os separa das igrejas. Primeiro era um movimento pertencente interdenominacional no meio protestante. Agora, com a mensagem do segundo anjo, com a mensagem do clamor da meia-noite, no verão de 1844, eles se separam dessas igrejas. Caiu Babilônia.
Aquela mensagem do primeiro anjo que eles tinham dado desde 1798, que falava: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, eles foram compreender mais completamente o sentido dela quando vem o terceiro anjo e a luz do santuário vem sobre eles. E aí então eles compreendem a doutrina do juízo investigativo relacionado a um santuário lá no céu. Mais adiante, então, a mensagem do terceiro anjo que nos leva a compreender a distinção do sábado de Deus, o sábado espúrio, instituído pelo homem do pecado, que nos mostra a lei natural de Deus que devemos seguir para gozar de boa saúde, em conflito com as transgressões que muitas vezes se comete. Nós vemos tudo isso sendo passo a passo dado à igreja. Em 1863, que vem a luz da reforma de saúde, que trouxe um conceito sobre tratamentos naturais, sobre um regime alimentar distinto, o abandono do alimento carne, começando então o surgimento da necessidade de um povo peculiar com alimentação vegetariana. Mais adiante, então, no tempo, em 1888, eles vão avançar nos conceitos sobre a justiça de Cristo, justificação pela fé, compreendendo o perfeito equilíbrio tênue, que muitas vezes é, de vermos a lei e o evangelho, fé e obras, no devido lugar, cada coisa na devida sequência. Primeiramente a fé e depois as obras como consequência de uma fé genuína, quando a graça é implantada em nosso coração. Mas aqui no Testemunhos para Ministros, na página 16, diz que sem desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões e ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrado nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. É muito sério. A igreja, então, sendo infiel a este legado, a lei que foi dada para ser defendida, a mensagem da verdade presente em sua totalidade, sendo infiel a isso, é registrado nos livros do céu como uma quebra da mais sagrada confiança. Não importa o pretexto, a razão apresentada, é uma traição ao reino de Cristo. E nós vemos então que Ellen White, no Primeiros Escritos, na página 45, ela tem uma visão. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Elas eram o quê? Da verdade para o erro. Quando nós falamos de reforma, a gente já automaticamente entende como algo positivo. Mas aqui fala de que haveria no futuro movimentos de reforma falsos, que era para levar as pessoas da verdade para o erro. Elas estavam estabelecidas na firme plataforma da verdade, no fundamento posto por Cristo, mas abandonariam e iriam para o erro. Então é muito sério o que é dito aqui. No Mensagens Escolhidas, volume 2, página 394, diz que aqueles que podem passar por alto todas as provas que Deus lhes tem dado e mudar a bênção em maldição devem tremer pela segurança de sua alma. Seu castiçal será removido do lugar, a menos que se arrependam. O Senhor tem sido insultado. A bandeira da verdade, da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, foi deixada arrastar no pó. Se os dias são deixados a desencaminhar o povo dessa maneira, Deus tornará algumas almas responsáveis pela falta
de agudo discernimento para descobrir que espécie de provisões foram dadas a seu rebanho. Então, no tempo em que Ellen White ainda era viva, ela já viu esse processo acontecendo dentro da igreja. O Senhor sendo insultado, a mensagem celestial trazida à igreja para a cura espiritual, o colírio que daria o discernimento espiritual para eles, foi rejeitado. A bandeira da verdade, contida na tríplice mensagem angélica que deveria ser anunciada a todo mundo, está sendo deixada arrastar no pó. No mesmo livro, na página 389, diz que preciosa é a verdade para esse tempo. Mas aqueles cujo coração não foi quebrantado mediante o cair sobre a rocha, Cristo Jesus, não verão nem compreenderão o que é a verdade. Aceitarão o que lhes agrada as ideias e começarão, olha só o que diz aqui, e começarão a manufaturar outro fundamento que não seja aquele que foi posto. Lisonjearão sua própria vaidade e estima, pensando que são capazes de remover as colunas de nossa fé, substituindo-as por outras, de sua própria invenção. Vejamos bem aqui que eles iriam manufaturar outro fundamento. Então o que aconteceu com eles? Eles já desceram da firme plataforma da verdade, construíram ao lado uma outra plataforma. Eles abandonaram, removeram aquelas colunas da fé que eles defendiam e agora substituíram por outras. Não ficou vago, mas doutrinas, fundamentos feitos por eles mesmos. Na página seguinte, na 390, diz o seguinte: o Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que Ele deu para esses últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda a coluna por Ele estabelecida deve ser fortalecida. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Então aqui esse é mais um texto que frequentemente é mal interpretado. Aqui então essa última declaração parece confirmar uma espécie de uma ideia que você tem que permanecer até o fim naquela organização a qual você pertence. Não pode haver uma alteração para outro lugar, para outra denominação. Aqui diz o quê? Não podemos agora entrar em uma nova organização. E ainda diz o quê? Pois isso significaria apostasia da verdade. Como compreendermos agora esse texto, então? Aqui o contexto deixa muito claro, primeiramente, que está falando da obra que deve ser finalizada e de que maneira ela poderia ser finalizada. É na defesa de todas essas verdades. Toda a coluna deve ser o quê? Estabelecida. Deve ser ainda o quê? Fortalecida. Não podemos desviar-nos agora, a profeta diz o quê? Não podemos desviar do quê? Do fundamento estabelecido por Deus. Essa nova organização que Ellen White usa esse termo, ela não está falando de denominação. Ela está falando do que foi estabelecido, da ordem divina, do fundamento divino, que não pode ser substituído, renovado, mudado. Isso se confirma, inclusive, com o texto a seguir, que vamos ler no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Deixa muito claro o significado de entrar numa nova organização que não podemos fazer. Porque essa nova organização, ela está o quê? Em apostasia da verdade. Ela renunciou àqueles princípios, àquelas colunas. Diz assim: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas
do 7º dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. E na página 205, quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com essa verdade? Ela termina com essa pergunta reflexiva. É muito significativo nós vermos aqui, nós estamos aprendendo a enxergar, a palavra reforma também num sentido negativo. Existe a necessidade de reforma na Igreja de Deus? Claro que existe. Por que isso? Porque a Igreja de Deus, através dos séculos, ela perdeu de vista as verdades antigas. Não quer dizer que ela vai estabelecer um novo fundamento. Essa reforma, a nova luz que vem à Igreja de Deus, é recuperar aquilo que se perdeu ao decorrer do tempo. É voltar a reviver a primitiva fé e prática dos apóstolos, que perdemos de vista. E aí nós encontramos que, de fato, Ellen White fala que a maior e mais urgente necessidade da igreja é um verdadeiro reavivamento e reforma. Mas aqui fala do inimigo das almas, Satanás, com o objetivo de introduzir a suposição de que deveria haver uma grande reforma. O que consistiria essa reforma? Em renunciar às doutrinas que se ergueram como pilares nossos, aquilo que durante 50 anos eles vinham defendendo. E diz o quê? Empenhar-se no processo do quê? De reorganização. Mais adiante, Ellen White diz, estabelecer-se-ia uma nova organização. E nessa nova organização, ou seja, nesse novo sistema implantado nessa igreja, o que haveria? Livros de ordem diferente. Uma filosofia humana seria implantada. E no meio disso tudo, Deus e sua soberania seria diminuída. Falaria-se da virtude, se tornariam moralistas, mas a autoridade de Deus em estabelecer o que é pedido de nós seria diminuída. Mas de acordo com uma filosofia humana, determinar o que é o certo e o errado, o que é bom, o que é ruim. E aqui diz que o sábado, sim, o sábado seria naturalmente menosprezado. Um outro ponto que me chama a atenção, que tem a ver, nós não teremos condição de expandir tanto esse aspecto, é um estudo aqui resumido sobre esse tema, mas um aspecto que esse novo sistema implanta é que ele não dá ouvidos também aos testemunhos.
O espírito de profecia manifestado no ministério de Ellen White é deixado de lado, em segundo plano. Não tem lugar dentro dessa nova filosofia. Ellen White escreve no Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 84, também presente no Eventos Finais, na página 177, que uma coisa é certa, ela diz: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sobre o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O primeiro passo que abre caminho para a incredulidade de outros pontos é a rejeição do testemunho direto contido no espírito de profecia. Mas essa nova organização, esse novo sistema que seria implantado, ele não conhece limites e o objetivo é aumentar em número. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 143 diz: quando o Senhor exige de nós que sejamos distintos e diferentes, como podemos cobiçar popularidade ou imitar os costumes e práticas do mundo? Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de números e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra grande cegueira. Fossem os algarismos prova de êxito, e Satanás poderia o quê? Reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são claramente mais numerosos. Então, como que foi conseguido esse acréscimo de membros? Aqui diz que é muita cegueira não perceber que o motivo desse acréscimo foi porque antes foi abaixado as normas. Aí sim se alcançou esse objetivo. Se houvesse o crescimento consistente, mantendo os mesmos princípios, nada de errado haveria nisso. Mas se a razão do crescimento é esta, algo então está muito errado. Na página seguinte, na 144, nos fala um pouco mais dessa classe e dos seus objetivos. Os homens empregarão todos os meios para tornarem menos destacada a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os observadores do primeiro dia da semana. Foi-me apresentado um grupo com o nome de Adventistas do sétimo dia, o qual estava aconselhando que a bandeira, ou o sinal que nos torna um povo distinto, não deveria ser salientado de maneira tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método para assegurar êxito a nossas instituições. Então estes homens que são considerados então, eles têm o nome, são adventistas nominais, como Ellen White fala em outro lugar, né? Adventistas do sétimo dia. Eles estariam preocupados com a seguinte questão: como que nós diminuímos a diferença entre nós e as igrejas caídas? Entre nós que guardamos o sábado e os guardadores do domingo. E aqui diz que a forma era justamente não destacar, não salientar tão grandemente a bandeira que eles deveriam levar. Já vimos que essa bandeira é o quê? Da tríplice mensagem angélica, que na realidade eles deixaram arrastar no pó. É um incômodo ao avanço, ao progresso da igreja, continuar levando adiante essa bandeira. Diz assim: não estamos, porém, em tempo de arriar nossa bandeira, de nos envergonharmos de nossa fé. Esta distintiva bandeira descrita nas palavras: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12, deve ser levada através do mundo até o fim do tempo de graça. Ao passo que devem ser aumentados os esforços para avançarmos nos diferentes lugares, não devemos esconder nossa fé
para assegurar mais apoio. A verdade deve alcançar as almas prestes a perecer, e caso ela seja de algum modo oculta, Deus é desonrado, e sobre nossas vestes se encontrará o sangue dos perdidos. Deve haver o avanço da mensagem a todo mundo, mas a que custo? Não é abandonando a bandeira da verdade, da última verdade presente contida na mensagem dos anjos. Nós vemos aqui que se ela for oculta, quem é desonrado? Deus. E as almas, então, perdidas, o sangue delas estará sobre nossas vestes. O último texto que eu gostaria de ler, particularmente para mim, é um dos textos mais impactantes da Pena Inspirada, falando desse processo de apostasia, mas ao final, na última linha, é dado algo muito belo para nós. Sempre há um remanescente fiel que leva adiante a mensagem. Sempre há aqueles que permanecem na plataforma da verdade. Não são todos os que abandonam e manufaturam outro fundamento. Há aqueles representantes de Deus em toda geração, e não será diferente em nosso tempo. Testemunhos para Ministros, na página 409, nos diz o seguinte: pastores não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo. Ao mesmo tempo, então, eles querem agradar a Cristo e agradar a Satanás, o Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás. E por seus atos dizem: este não, mas Barrabás. Então isso não é da boca para fora, assim, abertamente que é dito. Professam a Cristo, mas os atos testificam: este não, mas sim Barrabás. Atentem bem todos quantos leem essas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Diz ele: irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticar e condenarem e falsearem. Sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência. E essa igreja dessar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais desarrazoadas afirmações e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. O próprio Satanás, então, fica impressionado com o poder que ele consegue agir dentro dessa igreja. Como em outro lugar fala, o poder das trevas já colocou o quê? Seu molde de inscrição na obra que deveria ter permanecido pura. Nós vemos então que ele sabe o que é a verdade e fica impressionado, ri daqueles que em vez da verdade trocam ela pelo quê? As mais desarrazoadas afirmações, as teorias mais absurdas tomam o lugar. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrença, serão os pastores fiéis afastados do povo que pensa que tanto sabe. Se tu conhecesses também, disse Cristo, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence,
mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Lucas 19, 42. Portanto, apesar de todo esse cenário em que Satanás toma domínio sobre uma obra que deveria ter permanecido pura, Deus sempre tem o seu remanescente que aparece nos tempos de crise e leva adiante agora a mensagem com um novo ministério. Não pode haver participação dos fiéis, dos justos, com tal ministério corrompido que está de mãos dadas com o próprio Satanás. Mas aqui diz o quê? Serão os pastores fiéis o quê? Afastados do povo que pensa que tanto sabe. Então, de fato, não é uma questão de uma iniciativa por parte dos fiéis de começarem um novo ministério, mas eles são excluídos do meio destes que instauraram uma nova ordem, um novo sistema na igreja. Não é mais tolerável ouvir os pastores fiéis. E assim, com a exclusão destes, começa a formação de um novo ministério, de acordo com a vontade de Deus, tal como aconteceu lá em 1844. Diz que depois estes viram que a verdade não podia ser mais pregada do púlpito, os pregadores tinham sido excluídos, e os membros agora viram o quê? Que era dever moral deles se retirarem dessas igrejas. E Jesus saiu com eles. Que Deus possa, então, abençoar a nossa vida, sejamos livres desses enganos dos últimos dias. Que a cada dia seja o nosso desejo avançar em conhecimento, avançar na verdade, proclamando ela a todo mundo. Não se desviar da firme plataforma da verdade. Amém.